Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 6, morte e ressurreição de nosso Senhor. Hoje, capítulo 14, versículo 32 e seguintes. E foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos: permanecei aqui, enquanto vou orar. Caera hontai eis horion hutoonoma Getsemani, hutoonoma, cujo nome Getsemani é Getsemani. Cailegei tois matetais autu, e disse a seus discípulos: catissate rode, ficai aqui, permanecei aqui, reos procel romai, enquanto eu orarei, enquanto eu vou orar. Recorde que o Senhor já tinha predito a negação de Pedro, instituído a Eucaristia, anunciado a traição de Judas e enviado os 2 discípulos para prepararem a ceia pascal. Todo um clima de negação, traição e medo. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Jesus, em Marcos, ele ora pouco antes da paixão. Ele tem medo e ele se angustia aqui na presença de Pedro, Tiago e João. Eram mais de 70 discípulos, veja lá em Lucas, 12 apóstolos, e dentre os 12 apóstolos, Jesus escolhe 3, Pedro, Tiago e João, para estarem com ele durante a agonia, durante a morte, durante a transfiguração. Veja lá Mateus 17 e textos paralelos. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Cai paralambanain tom Petron, Pedro, cai tom Jacobon, Tiago, cai tom Ioane e João. Mete autu com ele, cai erxato ectambestai cai ademonem, e diante deles começou a apavorar-se. O Senhor tem medo e a angustiar-se. Aqui toda a humanidade de nosso Senhor. Jesus é todo homem e é todo Deus. Como homem tem medo e se angustia, como Deus vence o medo, supera o medo, faz a vontade do Pai e se entrega à morte. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. A alma de Jesus, o ser de nosso Senhor, todo o ser de nosso Senhor, alma, tanato, até a morte. Está triste até a morte. Uma tristeza mortal. Porque o Senhor tinha consciência de que iria morrer. Livremente ele se entrega, ele se doa, ele se dá, ele irá morrer para nos salvar. Permanecer aqui e vigiai. Na hora da morte, pouco antes da hora da morte, o Senhor pede a Pedro, Tiago e João, que ele tinha escolhido dentre os 12, para ficar ali com ele, vigiando. O Senhor orando e eles vigiando. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. Deixa os 3, pediu que eles vigiassem. O Senhor se afasta um pouco, ora. Jesus é orante,
Aqui um grande exemplo para nós, na hora da dor, do sofrimento, da angústia, do medo. A gente tem que orar, tem que rezar, tem que se entregar ao Pai para ter forças para fazer, realizar, concretizar a vontade do Pai. Ele se afasta, cai por terra, toda a dor caiu por terra. O cair por terra significa toda a dor, toda a tristeza, todo o medo, todo o pavor que nosso Senhor está sentindo, e orava para que, se possível, e se não fosse possível, e não foi possível, aquela hora se afastasse. Não se afastou, não foi possível. Ele então cumpriu até o fim, bebeu o cálice, cumpriu até o fim a vontade do Pai. É o versículo 35. Kai proelton micron epipten, epitesges, kai proseureto, rina ei dinaton, para que, se possível, ei dinaton, estin pareuten apiautu reora, fosse afastada aquela hora. E dizia, Abá, expressão aramaica, meu pai, significa uma intimidade. Abbe é pai, Abá é o vocativo e uma intimidade em relação ao pai. Pai, meu pai, com intimidade. Tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ainda ou até na hora da dor suprema, da angústia suprema, da tristeza suprema, o Senhor entrega tudo ao Pai. Estou sentindo medo, estou apavorado, estou angustiado. Caiu por terra, continuou a orar e disse, Senhor, Pai, não Senhor, Pai, e meu Pai, Paizinho, Pai com intimidade, se é possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa hora. Tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Recorde a anunciação do anjo a Maria. Para Deus tudo é possível. Certamente era possível afastar o cálice, mas o Pai deixou tudo nas mãos do Filho. Era liberdade do Filho aceitar ou não, a hora da paixão. Afasta de mim este cálice, mas não, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. O importante é realizar, concretizar a vontade do Pai, não a nossa vontade, ainda na dor suprema, fazer a vontade do Pai. Kai elegen, e dizia, Abá ropater, Abá, Pai, Panta de natar sói, tudo é possível a ti. Parenenken, to poterium ao tuto, afasta, to poterium tudo este cálice. Ap emu, de mim, alá, porém, mas, uti egotelo, não o que eu quero, alá ti su, mas o que tu queres. Olhem que frase muito importante. Alá uti egotelo, mas não o que eu quero, alá ti su, mas o que tu queres. A intimidade aqui do nosso Senhor com o Pai, chama o Pai de tu, que é o Pai dele, é um Deus só. Um Deus, três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. E o Senhor aqui tem a assistência do Espírito Santo. Ao voltar, retorna, encontra-os dormindo, encontra
Pedro, Tiago e João dormindo. E diz a Pedro, chefe, será o chefe da igreja: Simão, dormes, o nome hebraico de Pedro, Shimeon, Simão, dormes, não fostes capaz de vigiar por 1 hora. O Senhor tinha pedido a eles que vigiasse, tinha ordenado, foi uma ordem, e eles não fizeram. Na hora suprema da dor, da angústia, da agonia de nosso Senhor, Pedro, Tiago e João, escolhidos a dedo por nosso Senhor, não vigiam e deixam nosso Senhor sozinho. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Aqui o Senhor nos dá o antídoto, a fórmula para não entrar em tentação. Vigiar e orar. Não é só orar, é vigiar e estar atento. Orar e estar atento. Vigiar, estar atento e orar. Para quê? Para não entrar em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto, sempre é hora de fazer a vontade do Pai. E o nosso espírito sempre tem que estar pronto para se encontrar com o Pai. A qualquer momento poderemos retornar ao Pai. Do Pai viemos, ao Pai retornaremos. Então, assim como o Espírito está pronto para se encontrar com o Pai, nós devemos, é uma obrigação, vigiar e orar. Não somente orar, mas vigiar e orar. E não somente vigiar, mas vigiar e orar. No discurso escatológico, o Senhor insiste sobre a vigilância e a oração. Essa hora aqui também se assemelha muito com o discurso escatológico dos últimos momentos de nosso Senhor. Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, sempre pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, a nossa humanidade é fraca. Na hora de orar, não ora. Na hora de vigiar, não vigia. E afastando-se de novo, se afastou uma vez, orou, caiu por terra, pediu que fosse afastado o cálice da dor. Retornou, encontrou-os dormindo, faz uma repreensão a Pedro, se afasta de novo. Orava dizendo a mesma coisa: Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Essa frase de nosso Senhor é fundamental. Apesar de toda dor, que seja realizada a vontade do Pai. Santidade é fazer a vontade do Pai. E ao voltar, de novo encontrou-os dormindo. O Senhor já tinha feito a reprovação a Pedro e encontra-os de novo dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Na hora suprema, os três amigos deixam nosso Senhor só. E não sabiam o que dizer-lhes, E vindo pela terceira vez, por 3 vezes, se afasta, retorna, se afasta, retorna, se afasta, retorna. E por 3 vezes Pedro negará. E vindo pela terceira vez, disse-lhes: dormi agora e repousai. Eles não tinham tido a força de vontade nem de orar, nem de vigiar. O conselho e a ordem era orai e vigiai. Não tinham nem orado, nem vigiado. Dormi agora e repousai. Basta. A hora chegou. A hora de nosso Senhor chegou. A minha hora, a hora de nosso Senhor chegou. Eis que o Filho do Homem, nessa hora suprema, ele fala claramente o que já tinha dito anteriormente, que ele era e é o Filho do Homem de Daniel 7, 13, 14, que é Deus, uma figura escatológica, que está do lado de Deus para julgar.
Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. O Senhor está sendo entregue às mãos dos pecadores. Anás, Caifás, o Sinédrio, Pilatos e Pilatos. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor se aproxima. Então, depois de tanta oração, de tanta entrega, por 3 vezes pedindo que fosse afastado o cálice, o Senhor retorna e ordena ainda uma vez aos 3, Pedro, Tiago e João, de se levantar, de andar, porque o traidor chegou. Judas está ali, com os guardas dos sumos sacerdotes. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão, trazendo espadas e paus da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O Senhor estava falando, ordenando aos 3, Pedro, Tiago e João, que se levantassem, que andassem, porque a hora dele tinha chegado, quando ali do lado, entrando no jardim, no Getsemane, chega Judas, que era um dos 12 apóstolos. A igreja nasce desse escândalo. Um trai, um nega, todos correm, todos fogem quando Nosso Senhor é capturado como ladrão. E junto com Judas, uma multidão, trazendo espadas e paus, como se Nosso Senhor fosse um ladrão, um assassino, um facínora, da parte do chefe dos sacerdotes, dos saduceus, escribas e anciãos, e dos fariseus, da parte dos grandes em Israel, os fariseus e os saduceus. O seu traidor, Judas, dera-lhes uma senha, um sinal, dizendo: Judas tinha dito àquela multidão, àqueles guardas: olha, tem um sinal aqui que eu vou fazer, para que vocês distingam quem é ele. É aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Judas trai com um beijo, que deveria ser um sinal, fala de sinal, um sinal de amizade, de respeito, de companheirismo, e não é. Aqui é traição total. Judas trai com um beijo. E o beijou. Antes ele disse: e levai-o bem guardado. Tão logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi, Rabi, mestre. E o beijou. Por 2 vezes o beijo. Aquele que eu beijar, verbo, e o beijou. Quando a Sagrada Escritura repete algo, aqui o ato de beijar é uma coisa importante. Um sinal que deveria ser um sinal de amizade com Nosso Senhor se torna traição. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, e decepou-lhe a orelha. Esse que faz isso é Pedro. Veremos nos outros evangelhos. Então, Judas chega, fala que o sinal da traição é um beijo, chama Nosso Senhor de mestre, Rabi, beija Nosso Senhor, e aquela multidão e os guardas, então, lançam mão, agarram Nosso Senhor e o prendem como um malfeitor. Um dos que estavam com Nosso Senhor, depois será especificado, será Pedro, toma a espada, que tinha uma também, e fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas o Senhor não quer violência. Versículo 48.
Jesus, dirigindo-se a eles, disse: serei eu um ladrão? Eles vão atrás de nosso Senhor como se fosse um facínora, um ladrão. Saístes para prender-me com espadas e paus? Eu estive convosco no tempo. Para que vocês estão aqui com espada, pau, toda essa multidão, todos esses guardas? Por que essa ordem para me prender? Eu estive convosco no tempo, estava lá no tempo com vocês, ensinando todos os dias, e não me prendeste. Por que me prenderam lá? Mas, e ele responde, é para que as Escrituras se cumpram. O Senhor então está cumprindo as Escrituras com essa prisão, quando ele se entrega livremente à prisão e à morte. É para que as Escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, fugiram todos. Todos os discípulos, todos os apóstolos abandonam nosso Senhor na hora mais importante para ele. Olha que coisa séria, grave e importante para a gente entender. Nosso Senhor já não era muito bem compreendido por eles. E nessa hora suprema, todos eles, aquele grupo dos 12, um trai, um nega, todos fogem. Todos fogem, então, abandonando-o, fugiram todos. Na hora da agonia, da dor e da morte, nosso Senhor fica só. Mas ele não está só. Quando a gente faz a vontade do Pai, a gente nunca está só. Um jovem o seguia, e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Não se sabe ao certo quem é esse jovem. Muitos estudiosos dizem que é o próprio Marcos, o próprio evangelista, porque é algo que só tem nele. Só tem no Evangelho de Marcos. Mas isso não é um dado fundante para afirmar que só pelo fato de ter só em Marcos, é Marcos esse jovem. Na verdade, não se tem certeza quem é esse jovem, tá? Que o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. Tentaram agarrá-lo, mas ele fugiu nu. Então pegaram o lençol e ele foge nu. Até esse jovem foge, deixando nosso Senhor só. Irmãos, esse foi o episódio da prisão de Jesus. Agora, nosso Senhor comparece perante o Sinédrio, que era o sínodo deles, a reunião das autoridades judaicas, composta por saduceus, sumos sacerdotes e fariseus. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Daquele ano era Caifás. Mas mais importante era Anás. Anás era o sogro de Caifás. Mas naquele ano, porque o sumo sacerdote variava a cada período de tempo, naquele ano, no ano em que Nosso Senhor foi entregue, morreu, Caifás era o sumo sacerdote e Anás o seu sogro. E todos os chefes do sacerdote, pessoas importantes, os anciãos e os escribas eram os fariseus, gramateon, escribas, estavam reunidos todos lá no Sinédrio, nessa reunião deles. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Pedro entra na casa do sumo sacerdote de longe, está com medo, não quer dizer quem ele é, escondido, né? Mas entra até o interior do pátio, dentro da casa.
e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Pedro queria ver o que iria acontecer com Nosso Senhor. Ficou lá com os criados, se aquecendo, aguardando ver o que fariam com Nosso Senhor. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Eles queriam uma prova de que o Senhor deveria ser condenado à morte, e não encontraram essa prova, porque não tinha, Nosso Senhor não tinha feito nada. Procuravam um testemunho. A lei dizia que era segundo 2 testemunhos que uma pessoa poderia ser condenada à morte. Eles procuravam ao menos um testemunho para a condenação de Nosso Senhor, para matá-lo, e não encontravam nada. E eles não tinham autoridade dos romanos de executar ninguém. Eles tinham que encontrar 2 testemunhos, entregar a Pilatos, e Pilatos declarar a condenação à morte de Nosso Senhor. Não era um processo muito fácil, não. Então eles começaram a se articular para encontrar o que dizer, para condenar Nosso Senhor. Pois muitos davam falso testemunho contra ele. Não tinha testemunho, só que era falso. Não tinha como provar aquilo que eles estavam dizendo. Mas os testemunhos não eram congruentes, Um dizia uma coisa, o outro dizia o contrário, o outro, então criou aquela confusão. Não tinha uma maneira de acusá-lo, não. Alguns levantando-se, o evangelista aqui vai mostrar essa confusão que foi criada, davam um falso testemunho contra ele. O que é que eles diziam? Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. O Senhor estava dizendo que aquele templo lá não era nada, que agora o novo templo era o corpo e o sangue dele, que no 3º dia ele irá ressuscitar, e ressuscitou. Mas o fato de dizer que vai destruir o templo não é causa para a condenação à morte, porque o que os judeus queriam era condenar o Nosso Senhor à morte. Não tinha causa, não tinha motivo, não tinha testemunho para levar a cabo aquilo que eles queriam. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo, não é motivo para a condenação à morte. Feito por mãos humanas não é motivo. E depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Está falando do corpo e do sangue dele, que é a Eucaristia, e da morte dele. Aqui é sexta-feira santa, daí a 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitará. Morrerá nessa sexta-feira e ressuscitará. Terceiro dia, sexta, sábado, domingo, terceiro dia, ressuscitará, que é o novo templo, a quem nós devemos adorar. Edificarei eu outro não feito por mãos humanas, porque ressuscitará. Mas nem quanto a esta acusação, o testemunho deles era congruente. Não tinha motivo para condenar Nosso Senhor. E o sinédrio tinha consciência disso. Procuravam um ardil, uma trama para condená-lo. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, Caifás era ele, interrogou Jesus. Estava sentado escutando, ardiloso, procurando algo, dizendo: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Tu fica calado? Tudo isso que estão dizendo contra ti, não sou tinha dito nada. Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O Senhor não fala nada diante dos grandes, do sinédrio, das autoridades judaicas da época. O sumo sacerdote o interrogou de novo. Perguntou: tu não diz nada? Calado. Diz de novo, pergunta de novo: és tu o Messias, Mashiach, o Filho de Deus bendito, Ben Elohim? Tu és o Filho de Deus, o bendito, Berahá, Pará. És tu o Messias, o Mashiach?
Aí sim, agora nosso Senhor responde. Jesus respondeu, eu sou. Em grego, ego eimi. Em hebraico, rie, asher, rie. A mesma expressão que nosso Senhor fala lá em Êxodo 3,14 para Moisés. Eu sou aquele que sou. Ou, no hebraico, eu sou aquele que farei algo por ti. Quando o Senhor diz aqui, eu sou, ele está dizendo categoricamente, eu sou aquele Deus do Egito, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus que se revelou a Moisés. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu sou Deus. Ele não fala, eu sou Deus ou aquele Deus que tirou você do Egito. Porque o mais importante na revelação do nome de Deus a Moisés não é tirar do Egito, como algumas teologias hoje dizem. O tirar do Egito é consequência da revelação de Deus. No livro do Êxodo, quando Deus fala, eu sou aquele que sou, o mais importante é essa revelação. E mais, o livro do Êxodo tem 6 aspectos muito importantes a estarem relacionadas com essa revelação. Primeiro a revelação, depois a consequência, saída do Egito. Mas além disso tem a Páscoa, a lei, a aliança e a formação de um povo santo e sacerdotal. Versículo 62, Jesus respondeu, eu sou, ego eimi, eu sou. E vereis o Filho do Homem associado ao eu sou do Êxodo, ele fala do Filho do Homem, Bar Enash, do Daniel, que é outra figura escatológica. Então nosso Senhor está dizendo claramente, eu sou Deus. Aquele Deus do Egito sou eu, que se revelou a Moisés sou eu, da Páscoa, da lei e da aliança. Eu sou aquele Deus que quer fazer de vocês um povo sacerdotal e santo. Certamente tirei vocês do Egito como consequência. Eu sou aquele Deus. E vereis o Filho do Homem, Bar Enash, sentado à direita do Poderoso, do Todo-Poderoso. Leia lá, profecia de Daniel 7, 13, 14. O ancião de muitos tempos, que é Deus, e o Bar Enash, o Filho do Homem, sentado ao lado dele, que irá julgar tudo e todos. O Filho do Homem é nosso Senhor. E vindo com as nuvens do céu, e o Senhor retornará um dia com os anjos de todos os santos, e com as nuvens do céu, com poder, com glória. É a nossa fé, fé católica, que muitos hoje não acreditam, mas é a nossa fé católica, o nosso Senhor retornará para julgar tudo e todos. Quando o Senhor diz, eu sou Deus, eu sou o Barenacho, o Filho do Homem, eu sou o Deus do Êxodo 3,14, aqui é a condenação à morte. Aqui eles encontram um motivo. Porque a lei do judeu diz que aquele que se faz Deus morre. Eles consideram isso uma blasfêmia. O sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, suas vestes, disse, que necessidade temos ainda de testemunho? Não tem mais necessidade. Quando o Senhor fala que é Deus, e o livro do Levítico impede que se fale que seja Deus, então aqui decreta sua condenação à morte. Livremente, ele fala diante do Sinédrio e decreta a sua morte. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Aqui, o Senhor se torna réu de morte. Aqui, a condenação à morte de nosso Senhor. Fundada a condenação religiosa. Todo esse processo é religioso. Tem gente que analisa a condenação do Senhor como uma coisa política, social. Não é. É um julgamento religioso. Tudo aqui é religioso, de acordo com a lei do antigo Israel. Daqui será enviado a Pilatos e virá a condenação política, porque os romanos estavam dominando os judeus e tinham tirado dos judeus esse poder de condenar qualquer pessoa à morte. Mas o político é uma consequência do julgamento religioso. Vem depois do julgamento religioso. O julgamento do nosso Senhor é um julgamento religioso. Que vos parece, diz o Caifás, o sumo sacerdote. E todos julgaram no réu de morte. Todo o sinédrio, então,
julga Nosso Senhor a morte, condena Nosso Senhor à morte, julga Nosso Senhor réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: dá uma de profeta, faz uma profecia. E os criados o esbofeteavam. Então, na hora que eles condenam Nosso Senhor à morte, começa toda essa anarquia, toda essa humilhação diante de Nosso Senhor, cuspem no rosto de Nosso Senhor, cobrem o rosto de Nosso Senhor para dizer: faz uma profecia, ridicularizam Nosso Senhor, batem em Nosso Senhor. Todos esbofeteiam, que estão ali em Nosso Senhor, batem. Toda essa humilhação Nosso Senhor teve que passar no Sinédrio, que é a reunião das grandes autoridades judaicas daquela época. Negações de Pedro. Quando Pedro estava embaixo, no pátio ainda, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ele estava lá se aquecendo com os criados. Lá se aquecendo chega uma criada, uma das criadas, diz o texto. E vendo Pedro que se aquecia, frio, certamente, à noite, determinado período do ano, lá em Israel, Jerusalém, é frio, fitou-o e disse: também tu estavas com Jesus Nazareno. Chamam Jesus de Nazareno e olha para Pedro e diz: também tu estavas com Jesus Nazareno. Acusa Pedro. Ele, porém, negou, dizendo: não sei nem compreendo o que diz. Pedro se faz de doido. Não estou entendendo não o que está dizendo. Estava entendendo sim. Não tem coragem, tem medo. Foi covarde Pedro aqui. Não sei nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. Estava num pátio, foi para outro. Quer dizer que é uma casa grande, essa do sumo sacerdote. Ele estava lá se aquecendo, veio a criada, no pátio interno, veio a criada, falou: tu não estava com ele, estávamos com ele. Não estava não, foi para outro pátio. O pátio anterior, e um galo cantou. Na hora da primeira acusação, o galo canta. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes. Aí ela altera a voz. Tinha falado para ele, ele nega, vai para o outro pátio. Ela então fala para aqueles que estão lá, presentes. Vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles, ele é um dos discípulos dele, é um dos apóstolos dele. Este é um deles. Ele negou de novo. Pedro nega pela segunda vez. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és galileu. Pela terceira vez acusam Pedro. Primeiro a criada, quando o vê no pátio interno, ele nega, vai para o pátio anterior. Aí ela fala agora para todos: este é um deles, e acusa de novo. E ele nega de novo. E pela terceira vez agora os presentes acusam Pedro. Pedro nega duas vezes. Primeiro, até então, para criada, depois de novo para a criada, quando fala para que eles estavam lá, e negará ainda uma terceira vez. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar pela terceira vez. Pedro não só nega, ele maldiz e ele jura. Um juramento, Pedro: não conheço esse homem de quem falais. Quando dizem tu és galileu, então tu és um deles, ele não só nega, ele maldiz. A negação de Pedro é uma maldição que vai cair sobre ele. E ele jura que não conhece Jesus. Ora que coisa, que pecado grave cometeu Pedro. Não conheço esse homem de quem falar, não conheço ele. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. Nega três vezes, o galo canta duas vezes. Nega na frente da criada, nega na frente da criada com os presentes, nega na frente dos presentes, amaldiçoando e jurando. Amaldiçoa Pedro, maldição que cai sobre ele. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou.
E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Marcos é o único evangelho que fala que o galo canta 2 vezes. A negação 3, os outros relatam, sinóticos. Mas Marcos ele é específico, porque Marcos é discípulo de Pedro, então escutou de Pedro esse relato. É um discípulo, escuta esse relato autêntico de Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Pedro nega, Judas trai. Judas tira a própria vida, Pedro chora. Há uma grande diferença entre o comportamento de Pedro e de Judas. Não entre a negação ou a traição, porque negar é trair, trair é negar. Os dois erraram. Os dois se condenaram de certa forma. Só que um se fecha à graça do perdão, tirando a própria vida. E Pedro chora amargamente. Chora porque reconhece o erro. Chora porque reconhece a negação. Chora porque reconhece o pecado. Ele amaldiçoa, ele jura que não conhece nosso Senhor. Coisa muito feia. Mas é uma grande lição para cada um de nós. Se a gente cai, trai, nega, até jura ou maldiz, se a gente se arrepender, a gente consegue o perdão. Nosso Senhor perdoa, perdoa todo pecado. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. É se fechar ao perdão. É se fechar à graça e ao amor de nosso Senhor. Então, com essa negação de Pedro, nós encerramos essa lição. E o capítulo 14, na próxima lição, no próximo vídeo, iniciaremos o capítulo 15, onde Jesus será conduzido diante de Pilatos. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz com Deus e com Maria.